Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael daqui dos Cara e eu vim trazer para vocês hoje a história da língua portuguesa. Bem, para começar, vamos pensar aí no ano de 200 anos antes de Cristo, que é mais ou menos quando os romanos chegaram na área que é hoje a Península Ibérica. Durante esse período, os soldados romanos falavam comumente o latim vulgar, e a palavra vulgar pode ser conhecida no português brasileiro hoje como algo ruim, né? Mas naquela época vulgar significava o latim popular, ou seja, o latim que os soldados falavam popularmente e não o clero do Império Romano. Durante muito tempo, muitos povos também viveram nessa região que é conhecida como a Península Ibérica, até que no ano de 711 d.C. chegaram os mouros, e junto dele trouxeram o dialeto dos árabes. Isso foi muito importante para a construção tanto da língua espanhola como a portuguesa, porque hoje falamos milhares de dialetos vindos da língua árabe, e esse fato é muito importante. O Império dos Mouros na Península Ibérica durou muito tempo, até que aproximadamente na data de 1250 houve o ato da reconquista pelos romanos dessa região. E essa reconquista foi um período que durou muito tempo, até que no ano de 1492 é o ano que se define totalmente a retirada dos mouros da Península Ibérica, com a reconquista da cidade de Granada, na Espanha. Essa época é muito importante, que é quando um guerreiro chamado Henrique de Borgonha toma a mão da filha do rei Afonso VI. E também o filho desse casal, chamado Henrique Afonso, chega a ser o primeiro rei do Império de Portugal. Essa região da Península Ibérica sempre foi com muitas reconquistas, né? Vários povos viveram nela. E toda essa mistura de povos formam os idiomas que falamos hoje. Então, galera, essa região da Península Ibérica, né, ela sempre foi recheada de conquistas e reconquistas. E isso fez com que essa região aí que hoje falamos o português e o espanhol seja tão rica em diversidades de dialetos, né? Tanto das línguas ibéricas como do árabe, né? E naquela época, lá em 1500, né? Depois da reconquista toda completa, o povo falava uma grande mistura de dialetos, ou seja, uma mesma palavra poderia ser falada de 5 maneiras diferentes, não existia uma norma padrão. E nessa região aí, vamos imaginar a costa oeste da Península Ibérica, mais especificamente na Península de Galícia, foi onde se oficializou a primeira vez a língua galego-portuguesa. Logo depois disso, um tempo depois, surge o português, o primeiro português, né, da versão de Portugal, do Reino de Portugal, quando se torna um reino. Aí, depois disso, a gente tem que ver outra parte da história, né? A parte que chega o tal do descobridor, do Pedro Álvares de Cabral, chega aqui na região onde conhecemos hoje como América do Sul e diz que a região é deles, né? Eles encontraram, eles descobriram, e logo o território que hoje é o Brasil pertencia a Portugal. Com a chegada do português sendo implantado no Brasil, implantado eu digo é uma palavra bonita, né? Mas o português é falado no Brasil depois de uma guerra que durou muitos anos. Felizmente herdamos um pouco dessas origens indígenas e africanas também, né? Porque o português falado no Brasil é muito assim, acentos diferentes por influência do tupi-guarani, também por dialetos africanos que utiliza-se muito no português do Brasil. Bem, entre essas palavras do dialeto africano que podemos destacar são Oxum, Acarajé, Axé, Afoxé também. A maioria das palavras, por exemplo, dos dialetos africanos, tem origem do Yorubá, por exemplo, na Nigéria, em Serra Leoa e outros países. Já dos dialetos indígenas, temos, por exemplo, Jacaré, Arara, Jabuticaba, Paraná, Guajará. Ou seja, afinal de tudo, o Brasil não deveria falar somente português.
mas isso acontece devido a muitos anos de imposição da língua para todos os habitantes, e isso gerou uma guerra muito sangrenta. Também houve um período do Brasil que se falava uma língua geral indígena, que era a língua geral brasileira, conhecida como Iengatu, meio que uma mescla de outros tipos de língua, até que chegou o Império Português e mandou exterminar todo mundo que falava o Iengatu. Por isso que hoje falamos o português. Enfim, galera, a língua portuguesa é uma língua muito rica, uma língua que absorve de muitos outros dialetos, assim como o espanhol também. Então, vamos ter muitos vídeos aqui no canal falando sobre esses tipos de curiosidades da língua, tá? Fiquem atentos aí, deem like no vídeo, comentem. Eu quero que vocês comentem aqui qual a palavra que você acha que não é de origem latina e tem na língua portuguesa ou na língua espanhola. Diz aí, comenta aí pra gente.